E aqui eu quero falar de algumas situações que contribuem para a diminuição da atividade sexual. Primeiro, habituação, né? O que é habituação? É uma rotina monótona, uma rotina que é cheia de tarefas, né? E de tarefas que não geram prazer, das quais você não ama. Você trabalha sem sentido e propósito e sem perceber que existe uma realização naquela atividade. E aí você pode, inclusive, junto com essa insatisfação, fazer várias atividades que não te geram prazer. Você começa, sem perceber, a reclamar demais. E se tem uma coisa que destrói o relacionamento na visão masculina, tá? Então eu vou falar do lado de cá, é a murmuração. Outro ponto, desentendimentos e brigas frequentes, tá? Por quê que brigas frequentes diminuem a atração sexual? Porque é simples. Basta você pensar se é possível você se sentir atraído e querer estar perto de pessoas que você tem pendências emocionais. Se há a sensação de que, olha, a gente já não existe companheirismo, não está existindo diálogo, né? Nosso casamento já está muito frio porque a gente briga demais, é natural que isso também decline a atração física. Até nessa questão de brigas excessivas, eu vejo que também o outro extremo, casais que quando brigam, né, resolvem tudo com sexo. Isso é bom naquele momento, mas quando isso se torna um hábito, existe um grande risco de você viver numa relação explosiva, porque a tua mente começa a condicionar que o prazer está ligado à discussão, à briga. Essa briga excessivamente, ela pode se tornar uma violência verbal, até uma violência física e aumentar a frustração. Como assim aumentar a frustração? É como se o sexo ele fosse um apagador. Só que ele apaga aquela situação em si, mas não resolve o problema. Logo, entra de novo num ciclo. Outro ponto, problema de saúde, né? Isso é natural, como o rebaixamento do libido, a interferência na fisiologia, isso também contribui para o retardo da resposta sexual. Quando você tem alguma questão física, e essa doença física ela pode ter uma patologia que você traz há muito tempo, ou pode ter sido causado por uma questão psicossomática, que tem a ver com seus pensamentos e emoções. Então, isso vai diminuir a lubrificação, né, na mulher e, às vezes, a dificuldade de ereção no homem. Outra coisa que interfere também na queda do interesse sexual é a mudança no corpo. Ela não é só a questão física, ela tem a ver também com a questão aeróbica, né, o esgotamento aeróbico. Então, de repente, coisas que você conseguia fazer, né, de repente pegar um no colo, o marido pegar a esposa no colo e carregar até o quarto, ele já não consegue mais. Então, alguma ação mesmo sexual ali, não tendo esse condicionamento físico, também esgota, e a pessoa se sente cansada. E aí ela começa na mente dela mudar o foco do prazer para algo que seja pesado, não é mais prazeroso. Quando isso vai acontecendo, lógico que vai aumentando também o distanciamento físico e emocional entre o casal. Outro ponto, e isso geralmente acontece mais entre os homens, o egoísmo. O homem ele quer só prazer, então ele vai lá, faz o que ele quer, tem o prazer, tem o orgasmo, ele fala, beleza, vamos embora. Mulher, se está sendo assim, fale com ele, né? Inclusive, você pode citar um princípio bíblico para ele que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. Há mais felicidade em dar do que receber. Eu falo assim, olha, eu quero também que você me dê prazer. Então, é melhor dar do que receber, é o que a Bíblia fala. Agora, quando isso é feito a dois, os dois se sentem atendidos, é melhor ainda. Então, sempre as duas partes têm que estar satisfeitas. Porque se não houver isso, aí vai desencadear uma outra coisa, a perda da autoconfiança sexual. Quando a pessoa ela perde a autoconfiança, ela perde o interesse na própria imagem, ela se distorce olhando para o espelho, acha que ela tá muito gorda, acha que tá muito feia, acha que tá muito isso, tá muito aquilo, que não aguenta mais, isso vai minando a autoconfiança. E, consequentemente, ela vai se esquivando, né, do sexo, e ela tenta não se expor. Ela fala, não, tá tudo bem. Às vezes ela faz forçado, tem a intimidade ali forçada, e não tem prazer, e o marido começa a perceber, ou a esposa começa a perceber, e ele também do lado de cá vai se afastando, e aí na hora que vê, pronto, criou o abismo entre os dois, o abismo sexual, junto com o abismo sexual acarreta o abismo emocional, e também do diálogo entre eles. Ponto que atrapalha a intimidade, a sobrecarga de uma das partes ali do casal, quando essa carga deveria ser dividida para não ser sobrecarga, né? Então, atividades domésticas, por exemplo, atividade de educação com os filhos. Outro ponto, quando existem mágoas latentes com o cônjuge. Aqui preste muita atenção, tá? Porque essas mágoas latentes, às vezes, é uma ferida que foi aberta pelo que foi dito, né? Ou pelo que foi feito. E a pessoa, às vezes, tem dificuldade em perdoar. Tá? Então, tomem cuidado com esse ponto. Outro, excesso de trabalho ou de atividade profissional também, não ter o equilíbrio. E, como eu disse, dificuldades financeiras e preocupações com qualquer outra coisa que seja. E é importante você se avaliar sua relação. Está acontecendo algo desse tipo? Por exemplo,
excesso de trabalho, estresse, problema de saúde na família ou com a própria pessoa, ou dificuldade financeira, alguma coisa que é muito pontual. Porque se for muito pontual, com o diálogo, o estímulo a encontrar soluções, se resolve. Agora, se você está trazendo isso de muito tempo, o distanciamento já sexual entre vocês já vem de muito tempo, então é importante achar o diagnóstico. Se você faz o bem, eu te convido a ser feliz.